Olá a todos, que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus. Bem, pessoal, hoje vamos falar do livro de Eclesiastes. E Eclesiastes é uma palavra grega que dá sentido àquele que reúne uma assembleia, uma comunidade, uma eclésia. E é justamente dessa palavra que vem o nome igreja. O termo hebraico é kohelet. O kohelet é o líder de uma comunidade que reúne ali, o ancião que reúne os seus discípulos, que reúne ali a comunidade para ensiná-la. E Salomão, que é quem escreveu esse livro, ele assume então a figura do kohelet, ele assume essa figura do pregador. Ele não se identifica nominalmente, mas ele diz aqui no versículo 1, palavras do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém. Quando ele não se pronuncia nominalmente, ele está assumindo aqui uma figura profética, né? Quem é o kohelet, filho de Davi, que vai reunir uma assembleia e vai formar discípulos? Trata-se do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, no livro de Eclesiastes, é o próprio Eclesiastes, é o kohelet, é o pregador, é aquele que vai reunir a sua igreja, formar a sua igreja. Aqui Salomão se apresenta como o ancião e como um ungido. O ancião por causa da sabedoria. Os anciãos eram a figura do sábio, do homem experiente, que sendo conduzido pela palavra de Deus, dirigido pela palavra de Deus, experimentou na sua vida a resposta de Deus, teve experiência de fé, então ele pode ensinar, ele pode passar essa sabedoria para os seus discípulos. A palavra justamente sabedoria é Hormá. Nós temos aí os livros de sabedoria, são 5 livros ao todo, e Hormá em hebraico é uma palavra que não diz sentido somente ao saber, mas ela tem o sentido de ser prudente para não cair. É como se você andasse por uma via onde as pedras são desniveladas, desreguladas, e você tem que andar com mais atenção para você não tropeçar. Lembra que no Novo Testamento nós ouvimos muito falar de escândalo. O escândalo é justamente aquela pedra desnivelada que faz a pessoa tropeçar e cair. Então, sabedoria é você prestar atenção no caminho que você está percorrendo justamente para não cair, prudência para não cair. Salomão escreveu 3 livros de sabedoria. Ele escreveu o Cântico dos Cânticos, Provérbios e Eclesiastes. Cântico dos Cânticos ele escreveu na sua juventude, no momento em que ele tinha mais intimidade com Deus, onde ele estava crescendo com Deus. E é justamente disso que o livro trata, de intimidade, de crescimento, intimidade entre Deus e a igreja, Israel e a igreja, né? A noiva e o noivo. E é justamente nesse período da vida de Salomão. Depois nós vemos um Salomão mais maduro escrever Provérbios. Provérbios é um livro que trata do temor, da prudência, justamente fatores que Salomão deixou de lado e caiu. Então ele nos traz estes ensinamentos justamente para que nós não venhamos cair, não venhamos tropeçar e cair. E já numa idade mais avançada, madura, já um ancião, Salomão escreve Eclesiastes. Né? Ele traz para nós aqui valores morais e éticos, que diz respeito à conduta e às escolhas da vida. O livro é dividido em 12 capítulos, o capítulo-chave é o capítulo 12, versículo 13, quando Salomão diz o fim de todas as coisas é teme ao Senhor e guarde os seus mandamentos. O assunto principal do livro é justamente as verdades, os verdadeiros valores da vida, né? E a mensagem principal do livro é tudo é Hevel. Hevel é uma palavra hebraica traduzida ali por fútil ou vaidade, mas na verdade Hevel é algo enigmático, algo que nos faz refletir, pensar. Tudo é um enigma, tudo é algo desafiador se nós não tivermos o temor de Deus. Quando nós temos o temor de Deus, todos os porquês são respondidos, porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. A gente vê muitas pessoas perguntando, por que disso? Por que daqui? Poxa, eu vou na igreja, por que isso? Eu sou de Deus, por que essa situação está acontecendo comigo? A verdade é que o sol nasce sobre justos e injustos, a chuva vem sobre justos e injustos. E onde está a diferença? A diferença está em quem você é. Se você teme a Deus, você é justo. Se você anda de acordo com os caminhos de Deus, mesmo as situações mais difíceis, mesmo os problemas, mesmo as adversidades, as perseguições, elas vão providenciar para você o que é bom. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. O livro trata de assuntos comuns da vida, trata da natureza, por exemplo, assuntos como o ciclo da água, que só foi comprovado cientificamente no século XIX, ou o ciclo do vento, que só foi comprovado no século XVIII. Ele trata também de tempo e eternidade, trata de política e de economia, trata da sabedoria dos anciãos e também da praticidade das coisas simples da vida. Salomão fala de tudo isso nesse livro, dividido em 2 conceitos. O primeiro deles é o tempo. O tempo é como a fumaça, você vê, mas quando você quer pegar, ela se esvai. Assim também é o tempo. Nós podemos organizar o nosso tempo, mas nós não podemos dominar esse tempo. E o segundo fator que nós vamos ver no capítulo 12 é a morte. A morte é como vento.
Você não percebe ela chegar, mas quando ela chega, ela equaliza a todos. Todos são iguais perante a morte. O rico, o pobre, o menino, o velho, seja qual for a etnia, a cor da pele, a nacionalidade, não importa as condições. Todos somos iguais na morte. Então ele traz uma conclusão nesse livro. Tudo é vaidade, nada vale a pena se não for vivido sem se considerar o Criador e a sua vontade. E é justamente isso que o Senhor Jesus, o Kohelet, nos ensina no Novo Testamento. Ele diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus e até o próximo vídeo.